E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal, velho. Tava com uma saudade do caramba de fazer esse bordão. Hoje eu estou num cenário totalmente diferente. Ué, Samuel, sumiu depois de 2 anos e aparece num cenário totalmente diferente. Pois é, hoje eu estou aqui em Washington, D.C., nos Estados Unidos. Estou especificamente em Maryland. Dá uma olhada no cenário. Acho que dá para ouvir aqui uns patos passando aqui, voando. Cara, esse cenário é incrível, muito bonito. E hoje eu quero trazer um conteúdo diferente para você. Primeiro, vou explicar aqui de forma resumida o que aconteceu nos últimos anos e entrar sempre no assunto, só que aqui de cara limpa, sem muita edição. Isso aqui vai ser basicamente um conteúdo, um tipo de conteúdo no canal, como se eu estivesse conversando com um amigo, com uma amiga, que é assim que eu considero você, tá? Que tá me assistindo aí. Então o negócio é o seguinte. Basicamente, eu fiquei 2 anos sem postar. Há muita gente que me encontra na rua acha que eu parei com o digital. Eu não parei. Hoje eu vivo 100% do digital, tá? Viajo o mundo inteiro, basicamente, com tudo que o digital me proporciona e proporcionou. E isso é um negócio muito louco, porque as pessoas acreditam que você precisa colocar cara aqui e tal. Eu vou falar bastante sobre isso no vídeo de hoje, tá? De forma resumida. Só que esse tipo de conteúdo que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte. Eu vou dar a minha opinião sobre determinado assunto, só que basicamente a minha opinião sincera sobre determinado assunto. Por exemplo, eu vou falar hoje sobre os influenciadores de 2026, a nova tendência, o que muita gente está desesperado, o que eu vejo muita gente oferecendo, ainda que eu sei que eu tenho certeza absoluta que não funciona. Como que você tem certeza, Samuel? Eu sempre estou em busca de aprender mais. Então, por exemplo, quando eu descobri que os Estados Unidos era muito bom em copy, eu vim para os Estados Unidos para estudar com os melhores especialistas de copy. Quando eu descobri que na Europa estava funcionando muito bem ofertas de high ticket, eu fui para a Europa, eu fui até a Europa para aprender ofertas de high ticket. Então, eu não sou um cara que vive de teoria ou compra um treinamento de alguém à distância para aprender sobre determinado assunto. Não, eu descobri que eu preciso estar próximo à pessoa, sentar com ela, conversar e basicamente fazer um treinamento com essa pessoa presencialmente, e assim eu adquiro a experiência para entender sobre aquele assunto. Então tudo que eu falar aqui para vocês é basicamente o que eu faço que funciona e o que eu acredito que vai ser para os próximos anos, tá? Uma coisa legal também, que isso aqui vai ser de cara limpa, em cenários diferentes, então eu sempre vou estar viajando, porque eu amo viajar, então eu sempre vou estar em um país diferente, gravando conteúdo, trazendo um assunto do momento para a gente estar discutindo aqui, batendo papo. Vai ser muito legal se você interagir comigo, deixar o seu like se você ainda não deixou nesse vídeo, para eu ter essa jornada nova junto com vocês. E detalhe, tá? Todos os vídeos aqui do canal, você vai notar que eles foram excluídos. E a partir desse momento eu estou começando uma jornada nova. Por quê? O Samuel de 7 anos não existe mais. Aquele Samuel era um Samuel que tinha um pensamento de uma forma, e o Samuel de hoje é um Samuel que pensa totalmente diferente, que entende o que é liberdade de fato, que sabe o que é vir do zero e construir uma vida, uma carreira, conhecer o mundo. Então quando você viaja muito, você consegue entender, ter experiências diferentes, culturas diferentes, e é muito legal isso, porque basicamente você entende o que é liberdade de fato. Liberdade de fato é isso aqui, ó, tá em cenários diferentes. Eu nunca imaginei com menos 9 a sensação térmica hoje, tá? E eu tô aqui fora da casa gravando esse conteúdo para você. Menos 9. Então isso é uma experiência, isso é uma sensação nova. Ah, Samuel, tá passando frio, é uma experiência nova? Sim, cara, assim como eu passei 40 graus em Punta Cana, sabe? Tipo, na República Dominicana. Mas enfim, vamos lá. Enfim, qual que é o tema de hoje? Influenciadores de 2026. Muita gente ainda acredita que a metodologia antes da pandemia, na verdade, funciona hoje, tá? E o que aconteceu, na minha opinião, sendo bem sincero com vocês? Primeiro, uma polarização. Toda estratégia que funciona, ela começa a polarizar. E ainda assim, hoje, pessoas acreditam que esse tipo de estratégia que funcionava antes da pandemia vai funcionar hoje. E não funciona, tá? Basicamente, o que as pessoas faziam era eu vou gravar 3 lives, vou vender um treinamento no final, vou
gerar um gatilho de reciprocidade, isso vai funcionar, vou impulsionar bastante com tráfego pago e tudo mais. Cara, funcionava uns anos atrás, hoje isso não funciona muito, não funciona mais. Cara, eu vou criar um e-book, com certeza você já deve ter escutado isso, eu vou vender demais esse e-book e tudo mais. Funcionou por muito tempo, mas hoje não funciona mais. Então o PLR, que a galera falava tanto, cara, vamos lá, você até consegue vender, você consegue, mas os números estratosféricos que você conseguia antigamente, hoje você não consegue mais. Por que não consegue mais? Porque polarizou, muita gente começou a fazer. Então toda estratégia que as pessoas começam a usar, que polariza, que muita gente tem acesso, que as pessoas começam a focar 100% nisso, infelizmente, se tratando de Brasil, e aqui eu preciso falar, porque eu falei que eu ia ser sincero nesses conteúdos, primeiro que começa a vir muita oferta porcaria, muitos produtos que não entregam o que prometem, e aí entra um aspecto que eu odeio, literalmente, e isso acaba prejudicando o mercado, tá? E eu acho que o mercado digital, ele aconteceu muito isso. Pós-pandemia ali, na pandemia mesmo, quando todo mundo estava desesperado, muita gente começou a criar treinamentos gigantes, assim, com ofertas gigantes, com promessas gigantes, e o conteúdo não era nem 10% do que a promessa era feita. Então, isso foi, um fez e deu certo, aí o outro foi lá e copiou, pô, quanto que foi seu ROI? Ah, meu ROI foi tanto, então eu vou fazer isso também. Outras pessoas começaram a fazer, e consequentemente virou um efeito cascata. O que acontece, tá? Uma coisa que isso tem uma explicação lógica, que é basicamente, se você faz isso numa comunidade, um senso comum, imagina que você tem um grupo numa comunidade de 100 pessoas, e 10 pessoas descobrem uma estratégia de conseguir trabalhar menos do que as outras 90 pessoas e ganhar a mesma coisa. Então essas 10 pessoas, elas começam a trabalhar menos e elas desenvolvem uma estratégia. Pô, se eu conseguir fazer isso, eu consigo fazer isso na metade do meu tempo e a outra metade do meu tempo eu consigo descansar, por exemplo. E essas pessoas, elas falam, pô, aqui eu tenho um método. E eu começo a mostrar esse método para mais 30% dessa mesma comunidade. Então 40 pessoas vão começar a fazer isso. Consequentemente, as outras pessoas vão ver e falar, pô, aquilo ali funciona muito bem, cara, eu conheci aquela pessoa, hoje ela trabalha metade do tempo e ganha a mesma coisa, aí começa a fazer. E aí, o que acontece? Começa todo mundo a fazer aquilo e aquilo se torna uma polarização, basicamente aquilo para de funcionar. E aí vem uma outra estratégia e assim sucessivamente. O problema é que, no nível Brasil, as pessoas têm a mesma capacidade de falar, pô, eu consigo trabalhar metade do tempo, só que na verdade é uma ilusão, ela não trabalha metade do tempo, ela trabalha dobrado para conseguir o resultado, só que ela fala na oferta ou na apresentação que ela trabalha metade do tempo. E é isso que aconteceu, que acabou polarizando e prejudicando muito o mercado. Na minha opinião, o que eu faria se eu estivesse começando hoje do zero? Eu basicamente iria começar uma criação de conteúdo. Eu acho que criação de conteúdo é a ferramenta principal para qualquer influenciador que não quer investir muita grana. Se você estiver começando agora, provavelmente é porque você não tem tanto poder aquisitivo. Eu te entendo, tá? É normal. Isso é normal. Dá o pontapé inicial, normalmente a gente tem pouco capital ou a gente não pode errar muito. Eu sei essa sensação, eu sei como que é. Então o que eu faria? Eu começaria a criar conteúdo sobre aquele determinado assunto, que é contraintuitivo, que é o que as pessoas não fazem. A maioria das pessoas querem ter um produto, eu quero vender essa luva para você, só que eu não quero fazer vídeos explicando sobre essa luva, dar dicas de como comprar luvas mais baratas. Não, porque senão eu não vendo a minha. Pelo contrário, quanto mais conteúdo você faz, dando dicas, explicando, falando sobre determinado tipo de nicho, mais as pessoas criam conexão com você e, consequentemente, isso cria um relacionamento e você vai crescendo aquilo e vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando, a ponto das pessoas confiarem naquilo que você está falando, entenderem que você é um especialista naquilo que você está falando e, consequentemente, compram um produto de você. Isso eu acho que é a melhor maneira para você começar, não só em 2026, como nos próximos anos, tá? Se você vê qualquer influenciador seu favorito
falar que não é necessário fazer isso, você pode ter certeza que é mentira dele, porque ele está fazendo exatamente isso com você. Você está vendo um vídeo dele, certo? Então, pouquíssimas pessoas você vai ver longe da internet ganhando dinheiro. Esse foi o meu caso, mas eu conheço vários outros, acabei conhecendo vários outros em vários países diferentes que vivem da internet sem precisar colocar a cara aqui, mas eu amo fazer isso e eu sempre vou trazer um tipo de experiência, de conteúdo diferente aqui para vocês. Hoje o tema foi um tema rápido e eu espero que você comece a criar conteúdo, eu espero que você tire mais dúvidas, o que você quer que eu fale aqui no canal para vocês. E vai ser só o pontapé inicial, vai ser o início da jornada aqui. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, deixa o seu like, se inscreva no canal e amanhã tem mais vídeos, um cenário assim ou um cenário diferente aí para vocês, beleza? Tamo junto, zero edição, cara limpa e vamos para cima, valeu!